Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a mais um vídeo sobre o livro Rápido Devagar. Se você está chegando agora e não sabe exatamente o que acontece nesses vídeos, sobre o que eu estou falando, eu estou gravando uma sequência de vídeos falando sobre o livro Rápido Devagar, do Daniel Kahneman, que explica sobre duas metodologias ou duas formas de funcionar do cérebro humano. A forma mais rápida, ou seja, mais intuitiva e menos racional, e a forma mais lenta, que é uma forma mais racional e mais elaborada de pensamento. E ele discorre nesse livro sobre as formas e os contextos em que a gente utiliza essas maneiras diferentes e denomina a forma 1, que é o rápido, como sistema 1, e a forma mais lenta como sistema 2. Só que o foco do livro é basicamente no sistema 1, que é o pensamento mais rápido e mais automático e normalmente intuitivo, baseado nas nossas experiências e que nos faz tomar, ou que influencia aí na nossa tomada de decisão de boa parte das questões do nosso dia a dia. Sendo que ele foca muito na questão financeira, porque ele é um trabalha com economia, faz estudos sobre economia e ele tenta correlacionar nesse livro, então, como esse sistema 1, essa maneira rápida e automática de pensar, influencia nas nossas tomadas de decisão no nosso dia a dia. Então, falando sobre o capítulo 32, que tem como título De Olho no Placar, ele começa trazendo que, tirando alguns casos nos quais o dinheiro ele é sinônimo de sobrevivência, ou seja, pessoas com poucas condições, em que o dinheiro, qualquer quantia de dinheiro realmente é um diferencial entre ter o que comer, entre sobreviver ou não, tirando esses casos, ele afirma que a busca por dinheiro não necessariamente tem um foco econômico, ou seja, não tem uma justificativa, uma busca só pelo lado econômico da coisa. A moeda de recompensa, de ganho ou de perda, normalmente ela está ligada mais a uma moeda emocional, ou seja, aquilo que a gente sente sobre ganhar ou perder. E aí ele aplica diretamente a questão de dinheiro, mas pode ser aplicado em outras situações, como já trouxe em vários momentos aqui. É o que influencia normalmente mais do que o simples olhar econômico de ter mais ou ter menos. E um exemplo para isso é basicamente a gente pensar da seguinte maneira: pessoas muito ricas que já têm 1 bilhão na sua conta, tá? Ou muitos milhões. Vamos pegar o bilionário. O bilionário continua buscando normalmente por dinheiro, ele quer conquistar um segundo bilhão. Só que ter 1 bilhão ou ter 2 bilhões não muda muita coisa na prática da vida desse indivíduo. Ele não aumenta o seu poder de aquisição ou diminui o seu poder de aquisição ou consegue ter um estilo de vida muito diferente se ele tem 1 ou 2 ou 3 bilhões na conta. O que ele faz com 2 bilhões, ele provavelmente faria com 1 bilhão também, a não ser que ele queira fazer mega investimentos de compra de empresas, coisas que normalmente quem faz tem muito mais do que isso. Mas para a gente entender que essa proporção, depois de respeitando suas devidas proporções, na verdade, mostra que esse ganho ou esse movimento, essa busca por questões financeiras não é necessariamente uma questão econômica, mas uma recompensa emocional ou essa busca de um placar sempre favorável, de estar ganhando mais do que perdendo. Porque a perda, como eu já falei em outros vídeos, ela causa normalmente uma aversão. O cérebro humano traz uma aversão à perda que é natural, já vem instalado de fábrica para a gente, tá? Então, essa questão do bilionário, ela acontece com as outras pessoas numa proporção relevante. Então, ganhar 10 reais ou perder 10 reais, às vezes não é pelos 10 reais. Não são os 10 reais que vão fazer diferença financeiramente, mas é uma questão emocional que traz essa recompensa ou a sensação de perda. Então, vamos pensar que assim como muitas pessoas fazem contas diferentes para organizar o seu dinheiro. Tem uma conta, por exemplo, para investir na faculdade dos filhos, uma conta para a compra da casa própria, uma conta para os gastos, e a gente vai mexendo nessas contas conforme a gente acha mais viável tirar de adiar um desses planos ou não. Essas contas, elas servem para nos organizar financeiramente, para quem usa essa metodologia.
Mas existe uma conta também que é uma conta mais mental, ou seja, a conta mental, que é bem nessa lógica de que, lembra que eu falei, acabei de falar da moeda mental, né? A moeda, né, que vale é mais a mental às vezes do que a econômica, o financeiro mesmo. A gente tem contas mentais para esses valores. Então essas contas a gente separa internamente o que eu posso mexer e o que eu não posso mexer. Onde eu aceito ter uma variação ou uma perda e onde eu não aceito ter essa variação ou essa perda. Eu vou dar um exemplo mais prático que ele até cita de forma semelhante no livro. Vamos pensar que em duas pessoas diferentes. A primeira pessoa comprou o ingresso para ir num jogo de futebol. A segunda pessoa queria comprar o ingresso, porém ela ganhou antes de comprar. Então, para o mesmo jogo, uma comprou e a outra que tinha interesse ganhou, né, esse ingresso. Porém, no dia do jogo aconteceu de chover muito forte, né, uma tempestade com, né, de grande proporção e que atrapalhou bastante, né, a atividade de ir ao jogo, né, o lazer, enfim, a proposta. Qual dessas duas pessoas você acredita que teria mais dificuldade em abrir mão de ir ao jogo? Aquele que comprou e pagou pelo ingresso ou aquele que ganhou o ingresso? Se fosse você, qual seria, né, a sua, né, reação? A maioria das pessoas acredita, e os estudos feitos também demonstram, que aquele que pagou pelo ingresso muito provavelmente vai ao jogo. E aquele que ganhou o ingresso, ele vai pensar com mais possibilidade, com mais, né, carinho, vamos assim dizer, na possibilidade de não ir ao jogo, porque ele não vai sentir que ele tem um prejuízo tão grande. Ou seja, quando ele acessar essa conta mental que ele criou, ele vai ver que mexer nessa conta de vou perder, e perder é um sofrimento sempre para a gente, mas eu vou perder um investimento, né, ou a oportunidade de ir ao jogo, sendo que eu não paguei, né, mesmo que eu quisesse, mas que eu não paguei por esse ingresso, é mais aceitável do que o outro que pagou por esse ingresso vai falar, não, eu quero ir ao jogo, eu paguei por ele, não vai ser a chuva quem vai me impedir. A conta mental de quem pagou, ela tem uma seriedade, um peso muito maior ou relativamente maior do que a conta mental desse que ganhou o ingresso. Então é nesse sentido que as contas mentais ajudam a gente a tomar decisões, sejam favoráveis ou desfavoráveis para alguma coisa. E um tomador de decisões, que é um tomador de decisões racional, normalmente ele se interessa apenas pelas consequências futuras do seu investimento ou das suas, né, das questões que ele está considerando ali. Ele não é uma pessoa que considera o quanto eu paguei ou o quanto eu deixei de pagar. Uma pessoa racional analisaria essa situação do jogo, do ingresso, da seguinte forma: o quanto eu quero ir ao jogo, quais são os riscos de eu sair na chuva, ou qual é a probabilidade de eu não chegar, né? As decisões elas não são baseadas tanto no passado, são baseadas principalmente no que vem pela frente. Né? Então, justificar situações ou erros antigos não é uma preocupação para a pessoa mais racional. Porém, não existem pessoas tão racionais assim com tanta frequência. A maior parte de nós utiliza da emoção, utiliza, né, dessas contas mentais, desse apego, dessa sensação possível aversão à perda, né, como um critério para tomar as nossas decisões. Tá? E aí vem um conceito que eu já trouxe em outros vídeos, que é o investimento afundado. O que é o investimento afundado? Relembrando para quem viu nos vídeos anteriores ou, né, trazendo para quem ainda não tinha escutado esse conceito. Investimento afundado é quando a gente já fez um investimento, vamos pegar aí de algum valor em um projeto. Esse projeto ele não está dando certo e eu preciso fazer um novo investimento. Só que talvez esse novo investimento valesse mais a pena eu investir em um novo negócio e esquecer aquele investimento inicial. Só que o conceito de investimento afundado eu tenho um apego. Se eu desistir daquilo que eu investi inicialmente, que não deu certo até o momento, eu tenho a sensação de perda, que aquilo para mim é um fracasso. E isso dói pra gente. Isso cognitivamente, isso na verdade emocionalmente, é uma sensação de perda que a gente não gosta de lidar. Então vamos pensar de uma forma mais prática. Pensa numa empresa que já investiu 50 milhões de reais num projeto.
E depois de algum tempo, depois de 1 ano, 2 anos, esse projeto ele não está trazendo os resultados que se esperava lá no início do planejamento. E aí é necessário, faz-se um estudo, é necessário investir mais 60 milhões em cima desse projeto. A maioria das pessoas, ou dos empresários, eles olham para esses 50 milhões iniciais e pensam, poxa, eu já investi 50 milhões de reais, eu vou abandonar isso? Mas o que eu conseguiria fazer com esses novos 60 milhões? Vale mais a pena eu tentar resgatar ou investir, somar 110 milhões num projeto que já não está dando certo? Ou vale eu esquecer os 50 milhões, reconhecer aquilo como um grande fracasso, mas investir os 60 que eu tenho num projeto com mais probabilidade de dar certo? A maior parte dos investidores, das empresas ou das pessoas que tomam decisões que não são tão racionais, escolhem investir no projeto antigo, ou seja, colocar mais 60 milhões naquele projeto que não está dando certo, exatamente por esse conceito de investimento afundado, que é a sensação de que se eu não fizer isso, eu perdi 50 milhões. Mas se você fizer, talvez você perca 110, mais 60 milhões. Então, esse projeto, ele normalmente ele acaba tendo influências dessa forma que a gente tem de enxergar a relação que a gente tem com as perdas. E aí, grandes empresários, na verdade grandes empresas, já entendem o quanto essa carga emocional, essa conta emocional, ela impacta na tomada de decisão. E muitas vezes as empresas trocam de CEOs, que são os líderes, os grandes líderes das empresas, exatamente para evitar essa conta emocional influenciada, essa conta emocional que está sofrendo uma possível influência essa conta mental, que está sofrendo uma influência já de situações anteriores. E a troca de CEO nessas situações não necessariamente é porque o novo CEO é mais competente que o antigo ou que o antigo não tivesse bons resultados em outros projetos. É exatamente para renovar e tirar essa sensação e fazer uma escolha mais consciente sobre o novo investimento que vai ser feito. Então, o custo afundado, eu também já comentei sobre isso, ele não é só sobre investimento de dinheiro, ele é muitas vezes sobre investimentos emocionais. Por isso, às vezes, as pessoas ficam em empregos que elas não gostam por tanto tempo, porque eu já investi tanto tempo aqui, que para eu sair daqui agora é como eu assumir uma sensação de fracasso. Eu vou assumir que eu fracassei, que eu investi 5, 10 anos no emprego, não estou satisfeito e agora eu não quero sair, porque senão eu tenho a sensação que eu perdi 5 ou 10 anos. Mas o que você vai conquistar com os próximos anos? Vale a pena tentar resgatar ou não? E uma outra situação que isso acontece também são nos relacionamentos. Casamentos que já não dão certo, casamentos que às vezes não tem mais uma projeção de futuro, mas que um ou ambos daquele casal acabam querendo investir mais tempo, energia, investir mais seus recursos emocionais para tentar salvar uma coisa que às vezes não vale a pena, porque já não tem mais, o correr o risco já não vale tanto a pena assim. A aversão à perda, ela pode ser uma situação muito paralisante para nós, porque o nosso cérebro quer evitar esse sofrimento, esse desconforto. Só que pensa comigo, se essa aversão à perda ela fosse uma aversão que paralisa todo mundo, como que a gente teria grandes invenções? Tirando um pouco do campo financeiro, como que a gente teria grandes invenções, como, por exemplo, vacinas, que são riscos, Imagina lá no início o risco de você criar uma vacina, pegar uma doença, amenizar, enfraquecer essa doença, esse vírus, o que for, e você injetar o que a gente quer evitar dentro do corpo humano. Qual o risco disso? Ou seja, qual a chance disso dar errado? Quem pensou nisso pela primeira vez, ou desenvolveu um conhecimento técnico muito significativo, ou conseguiu eliminar essa sensação de perda, essa aversão à perda para criar grandes coisas. A vacina é um caso, cirurgias cardíacas. Quem foi o maluco que pensou que se eu tenho um problema no coração, eu vou cortar o peito de alguém com um bisturi, com uma serra, o que for, e eu vou fazer uma cirurgia dentro do coração, que até então é um dos órgãos vitais mais importantes do corpo humano. Como que eu vou pensar nisso sem pensar nos riscos de dar errado? Ou quantas vezes deram errado até começar a dar certo? Além disso, o próprio carro. E uma coisa que é impressionante, que faz parte do nosso dia a dia, mas que se alguém não tivesse vencido essa aversão à perda, para nós, Santos Dumont, se ele não tivesse vencido essa aversão à perda, como alguém inventaria o avião?
Porque imagina a probabilidade, numa cabeça normal, de alguém que não é mais disruptivo ou que não quer pensar mais nos ganhos que nas perdas. Como que eu penso que uma coisa pesada pode flutuar? Só que se ele não tivesse feito isso, hoje a gente não teria toda essa revolução tecnológica envolvendo aí o avião, o transporte facilitado, o transporte de pessoas, de carga, enfim, isso influencia em toda uma sociedade, né, em todo o mundo, porque Santos Dumont e outras pessoas conseguiram quebrar essa aversão à perda, ou seja, garantir que essa conta mental, a positiva, ela seria mais importante do que a negativa, mesmo a negativa tendo um peso um pouco maior, mas conseguiu quebrar um pouco desse, vamos chamar de paradigma, mas é mais uma configuração inicial que a gente tem. Então, a sugestão é, fique menos de olho nesse placar, não dê tanto foco no positivo ou no negativo ali em relação ao que vai acontecer. Claro que a gente tem que fazer tudo de forma consciente, de forma muito responsável, mas às vezes se arriscar vale a pena. Até porque se der errado, normalmente o nosso arrependimento ele nunca é tão doloroso quanto a gente imaginou que seria.